Olá pessoal, nós vamos resolver agora questões de concursos passados da disciplina Direito Penal Militar. É uma disciplina que tem um grupo menor, reduzido de profissionais que lecionam e irá ajudar uma série aí, um número grande de candidatos ao concurso da Polícia Militar, o ingresso na carreira de praça da Polícia Militar ou até o próprio concurso para o curso de formação de oficiais, o CFO. Vamos à primeira questão. Essas questões que foram retiradas para análise hoje são questões que tratam da parte especial. A parte especial do Código Penal Militar é aquela parte que vem explicitar os tipos penais, as figuras delituosas. E nessa primeira questão nós vamos observar um conteúdo recorrente na prova de Direito Penal Militar. Vamos lá. Motim no Código Penal Militar é considerado um crime contra a autoridade ou disciplina militar. Consiste em reunirem-se militares ou assemelhados. Observe que é o plural, né? Reunirem-se. Então, notadamente, eu preciso de mais de um militar, agindo contra a ordem recebida de superior ou negando-se a cumpri-la, recusando a obediência a superior quando estejam agindo sem ordem ou praticando violência, assentindo em recusa conjunta de obediência, ou em resistência ou violência em comum contra a superior, ocupando quartel, fortaleza, arsenal, fábrica ou estabelecimento militar, ou dependência de qualquer deles, hangar, aeródromo ou aeronave, navio ou viatura militar, ou utilizando-se de qualquer daqueles locais ou meios de transporte para ação militar ou prática de violência, em desobediência à ordem superior ou em detrimento da ordem ou da disciplina militar. Nas mesmas circunstâncias, se os agentes estavam armados, o crime é de... olha pessoal, essa questão, apesar dela ser grande, extensa, cansativa, aquele candidato que está preparado, que passou por um curso ou visualizou alguma aula sobre esse conteúdo, vai matar essa questão muito rapidamente e não vai se atribuir um desgaste excessivo de ler toda a questão, porque ele já vai saber de pronto, observando o texto chamativo da questão, de que se trata aí da leitura ipsiliteris, a leitura, a cópia fiel, um Ctrl+C, Ctrl+V, do artigo 149, que trata do motim. E no parágrafo único desse artigo nós temos o crime de revolta. Então o motim e a revolta se encontram no mesmo artigo, o artigo 149 do Código Penal Militar. E é um crime aí que está topograficamente localizado, enquadrado, encaixado aí nos crimes contra a autoridade ou disciplina militar. Então, a revolta, na verdade, ela se utiliza da explicação do cabedal teórico do tipo penal, da revolta, do motim, do artigo 149. Então, a revolta ela vai se utilizar de todo aquele cabedal, de toda a estrutura do tipo penal. As circunstâncias e as hipóteses elas são as mesmas. Qual é a diferença? Na revolta nós temos o motim qualificado pelo uso da arma. Então, a diferença é somente essa, pessoal. Observe que está no mesmo artigo, a diferença é que vem no parágrafo único lá uma qualificação, algo a mais. Você praticar uma dessas hipóteses que estão previstas no 149, exaustivamente aí narrada na questão, e colocar a condição do uso da arma. Então, nas mesmas circunstâncias, se os agentes estavam armados, nós vamos ter aí assertiva a letra B, o crime militar de revolta. Muito tranquila essa questão, né? Apesar de extensa. Na questão 2, é considerado crime contra a autoridade ou disciplina militar. Olha, pessoal, eu sempre peço aos alunos para que compreendam a estruturação na parte especial do Código Penal Militar. Nós temos lá a chamada topografia, a organização, a estruturação de partes, em partes, né? Os crimes são tipificados e são acondicionados em partes e seções específicas. Então nós temos aí, por exemplo, o edital do concurso de soldado do ano 2019. Nós temos os crimes contra a autoridade ou disciplina militar. Então nós temos lá um rol de crimes que estão ali encaixados naquela parte do Código Penal Militar. Nós temos os crimes praticados contra o serviço e o dever militar. Aí você tem a deserção, né, como exemplo. Nós temos os crimes contra a administração militar,
que vão se assemelhar em relação ao Código Penal comum aos crimes contra a administração pública, a concussão, a corrupção passiva, ativa, etc. E nós temos também os crimes contra o dever funcional. Então, é interessante compreender o sentido de determinado crime, determinada conduta delituosa, para saber mais ou menos onde ele está encaixado topograficamente. E essa questão 2, ela traz justamente isso, ela explora esse conhecimento do candidato. Então, é considerado crime contra a autoridade ou disciplina militar. Então, a conspiração, que é o fato dos militares concertarem-se para a prática do crime previsto no artigo 149. Então, veja que a gente tem lá no 149 um motim à revolta, e esse tipo penal da conspiração, que está no artigo 152, salvo engano, ele diz que se os militares eles se concertam, somente o fato de se concertarem, se inclinarem, eles anuírem para a prática daquele crime de motim ou de revolta, eles estão praticando já um crime autônomo, que é o crime de conspiração. Então, crime contra a autoridade ou disciplina militar, nessa questão aí, que exige o conhecimento da topografia, da organização do Código, da parte especial do Código Penal Militar, a assertiva é a letra C. O desacato a superior, ele é um crime que ele não é um crime contra a autoridade ou disciplina militar. Na verdade, ele é um crime contra a administração militar e está previsto no artigo 298. Então, essa assertiva letra A, ela está errada. O ingresso clandestino, ele também é um crime contra a administração militar e está no artigo 302. O excesso de exação, ele é um crime que está previsto aí no artigo 306 do Código Penal Militar e também é um crime contra a administração militar. A desobediência está no 301 e também é um crime contra a administração militar. Então, crime contra a autoridade ou a disciplina só tinha uma assertiva. Quem estudou aí o chamamento do edital já acertaria aí de pronto. Na terceira questão, julgue os itens subsequentes de acordo com a doutrina e a jurisprudência dominantes no âmbito do direito penal militar. Aí vamos lá para é uma questão tipo SESP, né? Tiro curto. Considere que um funcionário civil designado para prestar serviço em local de administração militar, de administração disciplinar, administração militar ou disciplinar, a questão trouxe essa ideia de quartel, né? E submetido a preceito militar, tem empurrado propositalmente seu chefe imediato. Então veja que o civil, e nós temos a figura realmente do funcionário civil até hoje nos quartéis, aqui na Bahia, por exemplo, nas companhias dependentes, nas unidades administrativas, a gente tem a figura do funcionário civil, que tem um outro regime de trabalho e ele acaba prestando serviço de limpeza, etc., outras atividades no quartel. E ele acaba empurrando aí seu chefe imediato, um oficial militar, arrancando com violência sua cobertura e rasgado aí seu fardamento, tendo rasgado seu fardamento, sem, no entanto, ocasionar-lhe lesão de qualquer natureza. Nessa situação, a violência contra o chefe, um oficial, caracteriza a violência contra o superior, crime propriamente militar, respondendo o seu autor como se militar fosse. Uma pegadinha, candidato de fato aí que não estudou direito penal militar, ele erra essa questão. A relação de superioridade hierárquica, ela não existe nesse caso, já que o funcionário civil, ele não tem a mesma relação aí funcional que os militares têm. Os militares sim, o soldado, o cabo, o sargento, o tenente, eles têm a relação de hierarquia, pois são militares. Mas o civil, nesse caso, ele não se encaixaria no tipo verbal, não preencheria aí os elementos do tipo. Então, está descartada essa hipótese do civil, ele nesse caso aí, ter cometido um crime propriamente militar. E o crime propriamente militar, ele quer dizer que ele só pode ser cometido por militares. Então, a qualidade exigida é que seja um militar. Então, o civil não vai poder cometer esse crime. Essa assertiva aí, ela está, essa questão ela está errada. Na questão 4, essa questão 4 ela é até cômica, né? Interessante. Uma patrulha motorizada composta por um segundo tenente e um soldado. Então, você tem um oficial aí, você tem uma praça também nessa questão. Ao avistar logo adiante um aluno oficial fardado em trânsito, resolve pregar uma peça na mencionada praça especial. Então, ou seja, vamos fazer uma brincadeira, vamos fazer uma espécie de sacanagem aí com o aluno oficial. Mediante cessão pelo oficial de sua jaqueta, com os distintivos e insígnias privativos de seu posto, a seu soldado motorista, o qual vestiu tal peça do fardamento. Então, soldado, que é o motorista lá do segundo tenente, ele vai se vestir aí com a parte de cima do uniforme do oficial, vai se passar por oficial. O aluno oficial, ao avistar a patrulha, acabou por apresentar-se ao soldado. Veja que sacanagem aí com o aluno, pensando tratar-se de superior hierárquico. No caso narrado, o soldado e o oficial praticaram, pelo menos em tese,
Aí vem a assertiva A. O crime militar de uso indevido de uniforme, distintivo ou insígnia. Essa é a verdade, é um crime militar de fato, de uso indevido do uniforme, distintivo ou insígnia. Com o soldado na figura de autor e o oficial na figura de coautor. Essa é a primeira opção. Transgressão disciplinar na assertiva B. É falsa essa assertiva B, né? Não é transgressão disciplinar, é um crime militar porque ele está previsto aí, tipificado no Código Penal Militar. É o crime militar de uso indevido de uniforme, distintivo ou insígnia, essa é a assertiva C. Com o soldado na figura de autor e o oficial na figura de partícipe. Né? Então, a diferença aí da assertiva A para C é que na A nós temos o soldado na condição de autor e o oficial também na condição de coautor. Então, os dois aí compartilhando, dividindo, solidarizando-se na autoria do delito. Já na C, nós temos o soldado na condição de autor e o oficial na condição de partícipe. Vamos ficar com essa dúvida aí, C. A assertiva D, ela também vai ser logo de pronto eliminada, porque ela fala em transgressão disciplinar de novo. E uma transgressão disciplinar que não tem cabimento nesse caso. É usurpação de função pública. Então, na verdade, aí o que temos é um crime militar, isso é fato, uso indevido de uniforme, distintivo ou insígnia. O que precisa o candidato saber para acertar essa questão é diferenciar o que é coautoria do que é participação. Então, quem pratica o núcleo do tipo, o verbo nuclear, o verbo que define a conduta, o tipo criminoso, é autor ou coautor. Agora, aquele que não pratica o núcleo verbal, o verbo lá do tipo penal, ele, na verdade, não é coautor. Ele ajuda materialmente, e aí é o conceito de participação. É que auxilia, instrumentaliza aí a ocorrência do delito. Então, na verdade, o soldado, ele veste a farda, então ele é autor, ele pratica, né, o núcleo verbal, que é usar indevidamente o uniforme, distintivo ou insígnia. Esse é o núcleo verbal, usar indevidamente. E o oficial, na condição de auxiliar materialmente, ele entrega lá a jaqueta, que é o material, o instrumental é a jaqueta, lá, com as insígnias, com o distintivo. Ele é um partícipe, o oficial. Então, a questão, a letra aí correta para se marcar nessa prova foi a letra C. A letra C, com o soldado na figura de autor e o oficial na figura de partícipe. Né? Então, temos um crime militar de uso indevido de uniforme, com o soldado na figura de autor e o oficial apenas na condição de auxiliar instrumentalmente, aí, materialmente, na condição de partícipe. Valeu, pessoal. Obrigado. Dá um like aí e passa a acompanhar o canal.